14 horas e 30 minutos. Que dia é hoje, Kátia? Dia 22. 22. Novembro. 22 de novembro de 2019, Kátia? Exatamente. De 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, que são as minhas práticas clínicas cotidianas, mas também traz um pouco da medicina ayurvédica e tibetana, um pouco menos intensas aqui no Brasil, e junta todo esse conhecimento ancestral das medicinas ancestrais, que eu gosto muito, com as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Isso envolve, obviamente, as novas correntes das medicinas, da medicina integrativa, da física quântica, da aplicação da medicina quântica na área das medicinas. Falamos agora pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, também pelo site www.tvguarulhos3.com.br e pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan, que eu creio, né, nós estamos fazendo em oração para que o Jonas consiga colocar em meu celular para eu acompanhar ao vivo os comentários dos nossos internautas. A partir de agora teremos 1 hora de programação aqui pela TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora será também apresentada pela TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra. Geralmente essa primeira meia hora é colocada no ar às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Eu gosto muito do pessoal da TV aberta. Às vezes eu passo, estava outro dia no Orelhão, perto de casa, o pessoal te vi na TV, a TV aberta. O porteiro lá da UTV, te vi na TV aberta, pelo qual agradeço pela audiência. O Salutes também é apresentado ao vivo também todas as segundas-feiras, agora com novo horário, ao 12h30, 12h30, toda segunda-feira ao vivo pela UTV e também pela minha página do Facebook. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura desde 2000. Fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da aba. Fiz pós-graduação em psicopatologia, que é uma área da psiquiatria ligada aos distúrbios emocionais, no IPQ, no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, portanto, Hospital das Clínicas. Pós-graduação em Acupuntura e Ciências Clássicas Chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e a Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversos cursos de biorressonância aplicada à saúde, medicina energética, física quântica, inclusive promovidos pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Ouviu, já? São 14 horas e 34 minutos. Daniel Cunha, grande Baldan, estamos online. Obrigado, Daniel, vamos juntos. Eu estive lá em Campinas no curso com o Dr. Nelson Modesto, que eu admiro demais, um grande médico, uma pessoa maravilhosa, com uma cultura extraordinária, e entre outras coisas que me chamam muita atenção e que fez com que eu o trouxesse ao programa, é que ele faz a biorressonância, que é uma coisa que a gente faz no nosso consultório todo dia, biorressonância médica, ou a biorressonância aplicada à medicina. Eu tiro o chapéu para o Dr. Nelson Modesto, que hoje é meu amigo, meu colega, eu respeito demais a história, a vida, a pessoa e o médico, o Dr. Nelson Modesto. Estava eu lá, fazendo o curso, e eu costumo sempre dizer nos nossos programas que os entrevistados sempre são, obviamente que é uma brincadeira, né? Cachorro grande, né? Cachorro grande é tipo assim, tem que ser medicão, né? Para não falar, né? Medicão. Que são grandes médicos, pessoas que têm conteúdo para dizer, não é qualquer um que senta na cadeira do entrevistado. Aí eu fui apresentado por um colega, um médico apresentou, uma moça pequenininha, uma japonesinha, falou, essa aqui é o cirurgião plástico avião. Falei, vamos ao meu programa. Ela falou, não, lá só vai cachorro grande. Eu falei, de vez em quando eu abro exceção e levo gatinhas também.
Demorou, mas veio. Doutora Kátia Haranaka. 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 Ela falou que eu não ia acertar, mas ó, eu até escrevi aqui, Haranaka. Ela é médica, com especialização em cirurgia plástica, fez nutri-endocrinologia com o Dr. Air Ribeiro, tem uma clínica, e a gente estava conversando agora há pouco, tem uma clínica muito legal, eu ainda não conheci, mas eu vou em breve conhecer em Campinas, vou conhecer a clínica dela, e ela trabalha com muita especificidade de uma maneira totalmente diferente das grandes médicas e das grandes cirurgias plásticas. Muito boa tarde, Kátia Haranaka. Olha, acertei? Parabéns, Baldan. Acertei? Acertou. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, Kátia. Realmente é um grande prazer ter você aqui. Prazer meu, gente. Prazer, porque o Baldan é um querido, né? Um galã, um galanteador, mas um jornalista incrível. E gosto muito a gente se encontrou no curso de biorressonância, agora nas terapias quânticas. É um caminho que não tem mais volta. Quando a gente começa a trilhar uma medicina diferente de só a plástica, né? Quer dizer, eu tenho 23 anos de médica cirurgiã plástica. É isso que eu ia falar, exatamente isso. É uma carinha de menina, mas não é não. Não, 23 é uma menina, anos. 51 anos. 51? 51, quase fazendo 52. E uma gata. Mas a médica é boa, né? São os bons cuidados. Você mesmo que faz a sua própria cirurgia? Obviamente que não, né, Kátia? Não precisa de cirurgia. Na verdade, Baldão, isso que é o legal. Quando a gente sabe o que é a plástica, quer dizer, eu sei o que envelhece, o que dá câncer. Então, como prevenir isso é o que foi a minha caminhada. Então, e não necessariamente é o aspecto cirúrgico, sim, né? a cirurgia é a última opção. Isso. Então, tudo bem, tem uma orelha de abano, tem uma pálpebra muito caída, uma primeira opção. Mas na maior parte das vezes, a cirurgia plástica ela é a última opção. Por exemplo, para eu operar um paciente com uma lipoaspiração, eu demoro no mínimo 1 ano para eu preparar todo esse paciente. Quando chega depois de 1 ano, ele já perdeu o seu peso, já desinflamou. Não precisa. E a intervenção vai ser bem menor, e né? Não precisa, né? E, na verdade, é isso que acontece. No final das contas, as pessoas elas aprendem que, quer dizer, estão acostumadas a comprar um resultado. Você fala assim, olha, eu não quero fazer dieta, eu não quero fazer exercício, eu não quero aprender a Quero viver uma melhor. pílulazinha e pronto. Isso, quero comprar. E aí vão me procurar, e aí que eles Calma aí, vamos devagar, porque ela me contou uma história muito interessante, realmente uma história muito interessante de como é que ela trabalha, mas daqui a pouquinho ela vai contar. Antes disso, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Da formação médica clássica, né? Porque o médico, quando entra na faculdade, ele pensa que é Deus, né? E aí ele se forma, ele tem certeza, né? Ele acha que agora... Cirurgião, então, né? Mais ainda, né? Cirurgião. Mas você imagina, né? Eu fico pensando, eu como terapeuta, como profissional na área da saúde, eu fico imaginando, uma pessoa que vai morrer, por exemplo, do coração, o cara abre o peito lá, vai lá e ressuscita o coração do... Sim. Deve dar uma sensação de, pô, eu posso tudo, né? Porque eu vou criar um universo agora, né? É meio assim, né? Eu não culpo tanto essa questão do ego um pouco inflado, mas de qualquer maneira um pouco acima. E o que a gente tem percebido é que está tendo uma nova trajetória com essa chamada medicina integrativa, em que as pessoas estão abrindo a cabeça para a questão da nutrição, sim, medicina preventiva, tratamento de doenças crônicas de uma outra abordagem. Como foi a sua trajetória nesse sentido, doutora Kátia? Então, a formação em medicina, né, depois 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, você sai formado para ter um bisturi no cérebro, para pensar como cirurgião. Mas aí a realidade do consultório, ela é muito individual. Ela é individual dependendo da sua índole, do seu pensar, né? Quer dizer, médico nada mais é do que um instrumento, uma ferramenta. E a gente se esquece muitas vezes disso, né, Baldão? Porque, e tem uma frase que dizem muito, que se o médico rezasse, ele seria muito melhor ferramenta. Nossa, que lindo. Mas nós não fazemos isso. Que lindo, viu, doutora? Então, de fato, o que eu acabei mudando muito na minha vida foi isso, né? Puxa, eu já sei operar, já sei o que envelhece, mas eu vou ensinar as pessoas, porque ninguém tem culpa de ser ignorante. Você reza, doutora? Eu rezo sempre. Eu rezo sempre. E nós precisamos disso. Essa conexão é muito importante. E a partir do momento
que você jornalista, formado em acupuntura, com todas as pós-graduações, você tem muito mais saber. E a gente tem que ter isso, um olhar com o nosso próximo, que é, poxa, ele não sabe. Então, qual que é a nossa missão? E é por isso que eu parabenizo todo esse programa Salutes, porque eu assisti muito, né? Estou até no final de semana, estou lá cozinhando, eu coloco no YouTube, tenho um aparelhinho de som e fico escutando. Isso enriquece, não precisa ficar ouvindo TV, novela, né? A gente fica nos programas e você vê que tudo dá para aprender, sempre dá para aprender. E a nossa missão, além de ser médico, ou cirurgião, ou jornalista, acupunturista, é levar para as pessoas as oportunidades. E o que eu faço na clínica, de uma maneira mais simples, é fazer com que as pessoas pratiquem, né? Porque tem tantas terapias, tantas coisas bacanas, mas a gente acaba não sabendo como começar. E como foi a sua transformação? Quando você saiu, essa história do cirurgião ter um bisturi na cabeça é muito prática mesmo, de fato. A gente está no consultório, quando chega uma pessoa com uma hérnia de disco, e isso eu tenho na minha família, que meu filho é ortopedista, quer dizer, quando você vai isso com ortopedista, cirurgião, ele olha e fala, cirúrgico. Aí eu olho como acupunturista, terapeuta neural, massoterapeuta, e falo, não, vamos escapar da cirurgia. Né? Vamos tentar, ao menos, escapar da cirurgia. Tem casos em que a gente não consegue, tem casos que a gente tem bastante sucesso, tem casos que a gente tira da cirurgia de fato. Sim. Né? Mas o cirurgião, ele aprendeu o quê? Tem que operar. Ele só sabe isso. Ele sabe isso, Ele e para a cabeça isso. dele é isso. É. Agora, hoje não, hoje você está com uma outra... Como é que começou essa transformação, essa vinda para o lado DK, doutora Kátia? Olha, começou por isso mesmo, quer dizer, operar é muito bom, mas o que mancha, o que envelhece, aí eu fui procurar cuidar da minha pele. A minha pele de amarela, de raça oriental, japonesa, não é qualquer dermatologista que consegue cuidar. Então, dermatologista normalmente usa ácido retinóico, e ácido retinóico, para mim, a qualidade de pele não é boa. Então, eu fui ver que as pessoas não sabiam cuidar da pele, da minha pele. Fui aprender como que se cuida. Aprendendo como se cuida, eu aprendi um outro mundo também, que para você ter uma pele, uma unha, um cabelo muito bom, você precisa ter um intestino melhor do que tudo, né? Quer dizer, o corpo, ele entende, Baldan, que para você dar para a periferia, para a pele, unha e cabelo, dar nutrientes, você precisa estar sobrando dentro. Né? Então, primeiro você dá para os órgãos principais, rim, medula, fígado, pulmão, o que seja, coração, mas sobrou, aí você dá para a periferia, para a favela do corpo, para a comunidade do corpo, que seria pele, unha e cabelo. Então, aprendendo isso, cada vez mais, né, eu precisava entender como funcionava a alimentação, e aí acabei virando palestrante do pior, assim, basicamente, eu melhoro 5 coisas no paciente para que ele tenha uma pele, uma unha, um cabelo melhor, que seria retirar leite derivados crus, né? São, para mim, na minha experiência clínica, e olha que eu tenho uma experiência bastante grande, eu tenho, nesses 23 anos, 32 mil pacientes atendidos, e é o que eu falei para você. 32 mil pacientes. Trabalho de segunda a sábado. Eu só não trabalho sábado que eu tenho curso, né? Amanhã eu tenho curso com o Dr. Laí, depois eu tenho curso com a Quântica. Quer dizer, quando eu tenho curso eu não trabalho, mas de segunda a sábado eu atendo, faço cirurgia somente nas quartas-feiras e tem um movimento e tem que ter resultado. Né? Então, para você ter um resultado, o que eu acabei criando nisso tudo, né? Nessa evolução, só ficar no consultório, só ficar nos 30 minutos ali, numa hora consultando, não era o suficiente. Então, eu acabei conseguindo fazer na clínica um anfiteatro. Né? A clínica tem 1.500 metros hoje, ela tem um anfiteatro que comporta 70 pessoas. Então, a regra na clínica funciona assim, você quer passar pela doutora Kátia? Tem que assistir uma palestra. E a palestra se chama Pele se trata entendendo, ou cirurgia plástica quando eu mereço. Quer dizer, tem que merecer uma plástica, tem que realmente estar consciente de que aquilo que você vai trocar, um formato por uma cicatriz, é de fato verdadeiro. Se é o que precisa, de fato. É o que precisa. O Cacu Ciufi falou, a roupa dela combinou bem com o fundo. É porque eu combinei com ela, viu, Cacu? Mentira! É verdade. Eu cheguei para ela e falei, olha, o fundo é verde. Mentira. Pega aquele conjuntinho florido e tal. Baldan, você é fogo, hein? A doutora Kátia é uma querida, ela realmente é
Então você quer passar uma consulta comigo? Com a doutora Kátia, então vocês vão ver o castigo. Vai assistir uma palestra primeiro. Assistir a palestra, ou assiste aqui o programa que a gente já começa. É uma mini palestra. Então, antes de falar da palestra, qual que é os 5 pontos que você falou? Isso, para melhorar, né? Quer dizer, de verdade, suspender leite e derivados crus o máximo que pode. Eu mantenho a manteiga sem sal. Então, leite, para mim, é isso que me fez conhecer o Dr. Léo Ribeiro há muitos anos atrás, há mais de 10 anos. Isso é importante. Você fala de leite há mais de 10 anos atrás. Há mais de 10 anos, eu acho que até uns 17 Hoje anos. Muita gente fala, né? Exato. Antigamente eu era louca, né? Você era a louca, Agora né? eu falo, não, doutora Kátia, eu já falo disso há 17 anos? 17 anos atrás. Tá, leite e derivados crus, iogurte, requeijão. Gente, retira isso porque é um excremento mamário apodrecido. Pense em algo extremamente contaminado, é o leite. E o tal do kefir? Todo mundo me pergunta da história do kefir de leite. Então, kefir de leite não é necessário, né? Nós combatemos tantos os problemas de parasitas, de vermes, e se a gente for estudar, o local mais contaminado que existe é o intestino da vaca. E o intestino da vaca é um problema pelo seguinte: toda vez que vão ordenhar um quadrúpede, a vaca, a búfala, ela defeca, ela faz o cocô. Então, ela sempre é um fator de contaminação. Os estudos mais recentes, que datam da Unicamp de 2008, falam na pior bactéria que nós temos, que é a Listeria monocitogênica, e essa tem um índice de mortalidade mundial mais de 29%. Nós não prestamos atenção, nós temos neurose com um vermezinho, uma verdurinha mal lavada, mas nós não... né, sequer pensamos em olhar aquele queijo com um microscópio eletrônico, gente. Então, nós nos acostumamos a comer um alimento apodrecido, extremamente contaminado, porque se você pega um frango, um peixe ou uma carne e ela está estragada, você coloca na sua boca, você cospe na hora. Mas o seu queijinho, você acha que isso é legal, e não é. Né? Então, se a gente começar a pesquisar, eu até brinco com as minhas, em palestra, eu digo assim, se você quer se contaminar, lambe o chão, pelo menos uns 2 quilômetros, que você não adquire 1/10 dos bichos que a gente adquire num pedacinho de queijo branco. Queijo branco, em primeiro lugar, é a coisa mais contaminada que nós temos em alimentação, segundo são os requeijões, e assim vai. Né? Então, eu não como queijo. Inclusive, no curso da Nova Ciência, o Alexandre fala, e eu peguei essa fase, né? Às vezes a gente comia terra quando era criança, sentia a necessidade de alguns minerais. Ronaldo Cardoso entrou, Roseli Celso Kuochinski, acho que acertei dessa vez, né, Roseli? Carla Marques, José Lopes Fernandes. Neto, próximo entrevistado vai falar sobre micotoxinas, inclusive, doutor Neto. Faz tempo que você quer ir aqui, né? Eu estou chamando ele faz tempo, agora que está pegando coragem. Ele fica me mandando 500 estudos, 30 mil PDFs, né? Vem falar aqui. Olha ali. Mas ele vem, já está agendado. Cacur, a Nina, o Flávio Alonso, Denise, Leila Lomba, Adriana Garcia, Odete Rosa, Fábio Mendonça Pereira, seja bem-vindo. Sérgio Futema, Antônio Rodak, tá todo mundo assistindo. Que bacana. Bom, então, alimentos leite cru e derivados. A desidratação. Desidratação. Quer dizer, eu oriento no mínimo 3 litros d'água até 7 horas da noite. Então, um copo d'água de 300 ml de hora em hora. Eu, Kátia, tomo 4 litros diariamente, se contados. Por isso que ela é magrinha, assim, né? Pele hidratada. Quer dizer, se você quer hidratar a sua pele, você precisa sobrar dentro. Né? Quer dizer, nós ficamos naquela coisa, 2 litros, gente, 2 litros é uma criança menos que 30 quilos. Nós precisamos, você pode fazer tudo de errado, mas se você ainda beber seus 3 litros d'água, e se ainda for de uma água de ótima qualidade, fechou, né? Não precisa encher muito. Hidratação, tirar leite. Tirar o leite. Glu. O glúten, assim, o leite, ele é o presidente do narcotráfico, é o pior dos piores. O glúten é o vice-presidente. E a gente, no final, acaba tirando o açúcar. O açúcar eu peço por último, gente, porque o açúcar, ele é importante, mas ele é um diretor clínico, ele não é o chefe. Hoje, se você pegar os pacientes no geral, Baldan, eles, desde o café da manhã até o jantar, o que tem no prato de vocês? Tem leite, tem derivados. Leite e glúten também, principalmente. Exato. É o casamento junto, né? Quer dizer, não existe o glúten sem
O Evandro estava todo contentinho, pimpão, né? Porque quando Verdade. vem gente bonita aqui, né? Mulher bonita, ele sai lá para comprar um bolinho, né? Quando vem barbado feio, não tem... O Alexandre que sabe disso, né? E os outros homens que vêm aqui, ó, não sai nem Eles café. são ótimos. Mas quando vem mulher bonita, ele fala, vou buscar um bolinho e tal. E ele teve que desistir da ideia porque não se tem Eu falei, eu glúten. tô sem glúten. Sem glúten. Não, o açúcar poderia, mas o glúten não. Exato. Então, glúten, leite, derivados, hidratação, faltam 2. Verminose. Então, Fazer- é legal a gente tomar um vermífugo de 6 em 6 meses. Eu, no mínimo, oriento o sequinidazol. Mínimo sequinidazol, porque tem o sequinidazol, tem o Tem o ascaridil e tem tem o outro que é parecido com o sequinidazol. eu esqueci. Normalmente eu uso o sequinidazol. Só? Só. Porque tem um outro também. Mas o ascaridil é muito bom também de se tomar na lua cheia, né? Quando os vermes saem da toca e vão desovar. Então, de 6 em 6 meses, a gente faz isso para cachorro, para gato, para cavalo, Isso. mas a gente nós não nos colocamos como animais também. Então, diminuir essa briga, né? Esse gasto de imunidade intestinal, tomando vermífugo de 6 em 6 meses. Tá certo? Probióticos, você é favorável a probióticos? Sim, sem dúvida. Mas primeiro a gente dá uma descontaminada, Limpa o terreno. orienta o paciente e depois, sem dúvida, eu começo a suplementar. E tá? o quinto? Anticoncepcional. Então, eu, na medida do possível, eu sempre retiro o anticoncepcional de todas as minhas pacientes, porque enquanto desidratação, verminose, queijo e vermes são tiros na mucosa do intestino, o anticoncepcional é uma metralhadora que acaba com toda essa parede. É muito importante essa informação que você está dizendo. Recentemente tivemos uma entrevista, um programa sobre a questão dos partos normais e cesáreas, da importância do parto natural para que o bebê entre. Eu até peço para quem tiver interesse assistir, porque o programa foi magnífico. A importância do bebê entrar em contato com a mucosa vaginal, inclusive para o desenvolvimento da microbiota no futuro. Hoje há estudos em que excesso de parto de cesáreas e o parto cesariano faz com que o bebê não desenvolva a microbiota intestinal dele apropriada. Inclusive, até estava falando agora, eu vim do curso da doutora Florence, da doutora Sofia, nós estamos fazendo um curso sobre fáscia, maravilhoso curso com 2 grandes profissionais maravilhosas, falando dessa, quando o nenê nasce por cesárea, eles pegam o algodão, passam na vagina e põem na boca e nos ouvidos do bebê. O problema disso também é que as mães não estão tão limpas tão assim, limpas, né? E tão equilibradas do ponto de vista bioma, né? Em termos de bicho. E agora a nossa praia, né, doutora? E a importância da retirada de metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, e blá, 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 porque é o que nós fazemos no primeiro passo, que quem nos procura na clínica é limpeza do terreno biológico. Também é importante, né? Super importante. É super importante, quer dizer, o paciente, nós sempre vamos estar nos contaminando, mas a gente tem que estar se limpando, né? Quer dizer, o fator limpar é muito maior do que se contaminar. Mas se eu faço tudo, o paciente vai na clínica, você faz a hidrovitalis, limpa, faz tudo o que você possa fazer. Aí ele chega em casa, ele se contamina todo novamente. Então, por isso que, para mim, na minha prática clínica de resultado, eu primeiro preciso ensinar esse paciente que ele precisa tentar mudar o estilo de vida. Como eu gerencio a minha vida? Está bom ou está ruim? Então, é só olhar para os anexos, pele, unha e cabelo, que você percebe se está bom ou se está ruim. E a função de médico, função de terapeutas. Os terapeutas hoje estão muito melhores, né? Porque vocês têm uma liberdade muito maior do que médico em si. É verdade. Então, de fato, nós fazemos, mas nós não podemos falar que nós fazemos, né? O que é um grande problema, né, da medicina no Brasil. Atraso. E que a gente, como terapeuta, a gente pode ter muito mais liberdade com terapia neural, um monte de coisas que a gente faz. Estava, inclusive, conversando com a doutora Emiko Ushida, agora pela manhã, porque agora se fechou o curso de terapia neural, né? Terapia neural agora para médico, dentista e veterinário. Eu falei, acupunturista. A acupunturista pode colocar anestésico, que a procaína 0,7 não é anestésico, mas que seja em ponto de acupuntura. Falou, pô, você foi o maior sortudo, porque você foi da última turma em que podia, porque agora fechou o ciclo. E os próprios órgãos, né, os próprios médicos fecham curso de terapia neural para médico. Aí o outro para veterinário, e então abrindo mais ou menos para dentista. Quer dizer, 4 minutos para o final da meia hora. O Lucas está entrando aqui, você
Quem que está lá na mesa? Você? Vamos então fazer nossos GCs, por favor. Antes de encerrar nossa primeira meia hora, a doutora Kátia fala bem, né? Ela começa a falar, ela engata, quer responder tudo, ela não deixa nem eu perguntar. Ah, tá bom, vou ficar quietinha. Não, é que nós vamos encerrar a primeira meia hora e você na segunda meia hora, Okay. porque o que acontece? É uma sacanagem, entre aspas, com o pessoal da TV aberta. Porque eu quero que o pessoal da TV aberta venha nos assistir na TV Guarulhos. Sim. Então a gente levanta a bola na primeira meia hora e deixa a segunda bola para dar a raquetada final. Inteligente. É muito inteligente. É uma Parabéns. das minhas características, Parabéns. mais ou menos. Mais ou menos. Então, antes de finalizar essa primeira meia hora, junto com a TV aberta, eu quero colocar os nossos GCs, nossas mídias sociais, @jcbaldan.acupuntura é nosso Instagram. Estes salutes, mais os 10 anos de salutes da UTV, mais um ano aqui da TV Guarulhos, estão disponíveis em 2 canais do YouTube. João Carlos Baldan, que é meu nome, e no canal Além de Agulhas. Outro GC, Jonas. A loja virtual, onde tem todos os equipamentos da Nova Ciência, loja.jcbaldan.com.br, os equipamentos que a gente utiliza na nossa prática clínica. A doutora falou do Hidrovitalis, a gente tem Hidrovitalis, Potentizer, o Zapper, Colorgen, Ilib Laser, tem várias coisas muito interessantes que a gente utiliza, tanto para o pessoal prático, terapeutas, médicos, né, colegas na área da saúde, como para o público final, né? Às vezes a família compra o Hidrovitalis, às vezes eu até recomendo, né? O paciente tem a mãe, o filho, tem a mãe, o filho, o marido, olha, compra o aparelho, fica mais barato, você faz em casa para todo mundo, né? Tem mais o GC, www.jcbaldan.com.br é o nosso site, que precisa ser atualizado, mas está em vias de, uma promessa eterna. E o 977192266 para o telefone para marcar consultas comigo, 977192266, mande o WhatsApp, tá? O WhatsApp para 977192266. O curso da Nova Ciência, o próximo módulo é Minerais, Micronutrição e a Saúde, inclusive com a aplicação e a prática do Potentizer. Será dia 14 e 15 de dezembro, no Hotel Pestana. A doutora Kátia vai estar com a gente lá. Vai estar lá com a gente, né? A doutora Kátia está fazendo o curso lá com a gente, vai estar lá, vai ser um grande prazer encontrá-la novamente, que realmente o curso é um grande barato, né, doutora? É muito bom. Além do tema ser muito bom, a gente vê colegas do Brasil todo, são amigos, parece uma família só, né? Não, o bacana é que o que menos tem lá é médico. É, né? Não é isso? Não, tem, até que tem, né? Não, mas é a minoria. É a minoria. É a minoria e é muito bacana, porque aprender a prática médica com um engenheiro formado no ITA, isso é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Então eu convido vocês que tiverem interesse, coloca para mim novamente o GC, por favor, da Nova Ciência, porque os telefones para matrículas e informações. 9568-75835, 9568-75835 ou 3904-9832, 3904-9832. Fala com a gracinha da Lauren, que ela realmente é uma gracinha, ela sabe disso. Muito bem, no final desta meia hora do programa de hoje, então eu despeço-me aqui do público da TV Aberta de São Paulo, canal 9 da NET, convidando você da TV Aberta a assistir toda sexta-feira às 14h30 por enquanto, vamos ver os horários, aqui na TV Guarulhos, e os 2 programas Salutes da UTV e da TV Guarulhos estão disponíveis nos 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan, e no canal Além de Agulhas. Muito bem, dando continuidade então ao nosso programa de hoje, Salutes desta sexta-feira, dia 22, acertei? Acertou, 22 de novembro. Novembro, né? Isso. 2019. 2019. Estou entrevistando a doutora Kátia Haranaka. É isso. Kátia Haranaka, que ela veio especialmente com essa roupa, porque eu solicitei para que ela viesse. Mentira, gente. É mentira. Mas ficou legal, né? Ficou bacana, todo mundo até o Kakuro. O Kakuro é um colega, é um paciente, tem uma origem... Nipônica? Não, árabe. Árabe. Ele faz uns temperos, todos moídos, Árabe. Mostarda com não sei... Aliás, Kakuro, precisa levar mais uns vidrinhos lá. Ele leva lá, cada vez que ele vai lá, ele leva uns vidrinhos ali com uns pozinhos. Aquela coisa que você abre e inebria pelo odor, Sim. sabe?
fazer uns peixes e tal, maravilhoso. Tá na lista, viu, Kakuri? E a doutora Cádia, então, faz uma palestra mostrando a importância, aliás, uma das coisas que eu comento numa clínica e que é uma frase de Hipócrates, né? Uhum. Perguntar ao seu paciente se antes de fazer o tratamento, se ele está disposto a abrir mão das coisas que o fizeram ficar doentes, né? É isso? É bem Fala um isso. pouquinho dessa tua primeira palestra. É bem isso, Baldão, porque, na verdade, todos nós achamos que fazemos da maneira certa, né? Então, todos dizem assim, não, mas eu como a minha fruta, eu como a minha verdura, mas eu falo, não, tudo bem, né? Eu trocaria toda essa pouca verdura que você come, frutas, por tirar os piores alimentos, né? O que te adoece. Na verdade, hoje o leite e derivados e o glúten, eles são plásticos, eles são o corpo, né? A gente está nessa onda de tirar canudinho para os peixinhos não morrerem, para os golfinhos, mas nós, seres humanos, comemos pizza, comemos, eu não como, né? Mas vocês, de repente, estão comendo ainda, né? Vocês comem a pizza, que é a massa, que é o glúten e é o queijo, que nada mais é do que um produto de glicação, que é uma cola plástica, que isso quando chega na sua mucosa intestinal, a mucosa intestinal ela diz assim, poxa, Tá o que comendo eu faço cola? com isso? O que eu Comendo faço com cola? essa coisa? E aí ele inflama, né? Ele inflama, ele começa a produzir mais muco. Por isso que a medicina chinesa já diz há mais de 5.000 anos que o leite umedece o pulmão, umedece as mucosas. Por isso ser o primeiro causador de rinite, asma, bronquite, pneumonias. Quer dizer, se eu não fizer meu paciente entender o porquê que ele precisa tirar o leite e derivados, eu não vou avançar, né? Então, o melhor médico, o melhor terapeuta é aquele que convence pela teoria explicada mesmo o que é, para o paciente poder mudar. E aí é legal, gente, porque hoje em dia nós temos nas grandes redes de supermercados corredores com produtos sem leite e sem glúten de um sabor extremamente agradável. Eu compro uma de marca alemã, que não precisamos fazer propaganda aqui, mas ele tem um custo muito bom e é muito gostoso. Então, mesmo que eu vá para o hotel, vou para o hotel hoje para amanhã, a gente leva para o café da manhã as torradas, as bolachinhas creme cracker sem leite e sem glúten. Então, dá para viver sem isso. E se vocês experimentarem, eu estou há 20 dias zero glúten, né? Confesso que eu comia pouco, mas comia. E achava que era limpinha, que era tudo de bom. Mas aí eu fiz uma proposta, porque meu abdômen estava distendendo. Eu falei, não tem por que distender, né? A única coisa que ainda restava era um bolinho de vez em quando, uma torta. Eu falei, não. Vou ficar meus 3 meses 100% zero leite, zero glúten e estou há 20 dias. É incrível, gente, a mudança. O que você sentiu de diferença? Olha, no terceiro dia, por que a gente sente um sintoma muito ruim, né? No terceiro dia, muita dor de cabeça. Eu sentia uma dor de cabeça o dia inteiro, trabalhei com a dor de cabeça, não pode tomar remédio, viu, gente? Mas as bactérias, normalmente elas demoram 2 dias para morrerem. Então, quando você para de alimentar as bactérias do mal, do seu intestino, com leite e com glúten, o que acontece? Elas começam a morrer. E quando elas começam a morrer, elas liberam, né, nas paredes delas toxinas. Aflatoxinas. E isso, o fígado, né, se a pessoa é mais magrinha, ela não tem tecido gorduroso. Então, o cérebro, que é super gorduroso, vai sentir. Então, a gente sente mais dor de cabeça. Se a pessoa for um pouco mais gordinha, se tiver mais tecido gorduroso, ela não vai sentir tanto no terceiro dia. Mas no quinto dia, você vai sentir. Eu tive essa sensação de cialorreia, né, de salivação e de enjoo. Mas eu falei, puxa, eu estava tão contaminada e não sabia, né? Mas a sensação depois disso, gente, é extremamente agradável. Tudo melhora. O abdômen, ele desincha por completo. Então, se você, amiga e amigo, deseja ter um abdômen mais, né, tanquinho possível, precisa tirar a farinha de trigo da sua alimentação. E precisa tirar 100%, viu? Se você não fizer, se você fizer 21 dias é o suficiente para você mudar um hábito no seu cérebro. Então, eu sempre indico 21 dias para começo. Então, se você consegue ficar 21 dias, 3 meses é perfeito. 3 meses é o tempo suficiente para toda a mucosa do seu intestino se refazer. Então, se você quer se curar, né, se cuidar de uma doença, todas as doenças autoimunes, elas têm cura a partir do momento que você muda o seu estilo de vida, o que você enfia na boca. E isso aí, 100 dias, 100% sem leite, sem glúten, refaz a mucosa do intestino, perfeito.
Você fez lembrar, eu recentemente passei uma experiência muito parecida com o que você está dizendo. Eu não particularmente, mas um paciente que segue 100% tudo que eu falo, né? Tudo que eu falo, faço, indico, segue 100%. Raro, né? Mas Raro, delícia. raro, Delícia. raro. E ele começou a desintoxicar, tirar os metais tóxicos, os vírus, bactérias. Eu mesmo fiz os frequenciais dele, fez uma dieta. E aí, depois de 3 semanas, ele enviou para mim um WhatsApp no sábado. Posso enfiar o pé na jaca? Eu estou numa festa. Nossa. Aí eu parei, eu pensei, falei, eu vou sacanear esse cara. Ele pode, mas ele vai Não, pagar. isso que aconteceu. Eu falei, pode sim, legal, pode passar. Pode ser. Ele chegou Você na vai ver. terça, o abdômen desse tamanho, Exato. muitos gases, dor de cabeça, o que eu passei mal. Aí eu dei aquela risadinha, ele falou, você sabia, né? Eu falei, aham, eu sabia. Exatamente. Porque quando você retira os O que te faz alergênicos, né? Quando você equilibra, tem um certo equilíbrio, quando você entra com a droga novamente, Mas é o isso. impacto é muito maior, É né? isso, Baldan, que é o legal, né? Quer dizer, nós não sabemos o que está nos adoecendo. Mas quando você retira e fica bem, aí você introduz, você fica mal, isso não acontece com alimento, gente. Se você ficar sem comer uma banana, um abacate, um brócolis, 21 dias, aí você reintroduz novamente, você não passa mal. Né? São os famosos alimentos de Deus, eu sempre digo isso. Se a gente voltasse a comer os alimentos de Deus, que é frutas, verduras, legumes, os grãos, nós não teríamos tudo isso de doença, de depressão, de ansiedade, de tudo que nós estamos sofrendo hoje. Mas é por simples ignorância, por não saber e por não querer tentar. Então, nós médicos, nós terapeutas, ou quando temos uma oportunidade de pegar vocês num primeiro aporte, numa primeira consulta, que você deseja, ou melhorar a espinha, melhorar a mancha, ou melhorar uma flacidez, cabe a nós orientar da forma mais correta possível e, claro, praticar. Né? Acima de tudo, é bem legal isso, que quando um médico o terapeuta como o Baldan, ele indica que a pessoa faça, primeiro a gente tem que experimentar, primeiro a gente tem que fazer. Porque senão fica chato, né? Fica falso profeta. E é o que mais nós temos hoje no nosso meio, é isso, infelizmente. Talvez por isso eu faça sucesso, porque eu só consigo orientar aquilo que eu consigo praticar. Se eu não consigo, por exemplo, o lifting facial, né, que é aquela cirurgia que estica a cara, né, que eu falo que parece uma carinha de ventania, eu não faria em mim, não faria na minha mãe, então eu não faço por dinheiro nenhum. Quer dizer, as cirurgias que eu possa vir a fazer é porque eu faria em mim e isso acaba sendo bem bacana. Bem bacana. Bem real. Agora, essa palestra tem qual duração, com que frequência que ela é feita, doutora Kátia? Vocês encontram no site, tá? No katiaharanaka.com.br. Ela é feita normalmente de 15 em 15 dias. Final de ano agora nós não vamos ter. A última palestra que eu tenho é no começo de, acho que é 11 de novembro, uma quarta-feira, não, de dezembro, desculpa, que é Ser Mulher é Ser Maria, Construindo Autoestima, que é a palestra de final de ano para as mães, né? Só entra mulher nessa palestra, porque... Clube da Luluzinha, além de tudo. Não, porque essa é a única palestra que só entra mulher, porque a mulher é mais problemática que os homens. Né? Ah, mas isso é uma grande verdade. Então eu Mas não é possível que eu ouvi isso. Porque eu tenho uma foto que tem um livro desse tamanho, assim, o cara tá lendo assim. Como entender uma mulher? Não, o primeiro volume de 18, né? Primeiro volume de 18, né? A introdução, como entender uma mulher. Né? Mas sabe, Baldan, eu só atendo consulta com a pessoa. Quer dizer, ninguém entra em consulta comigo, com o marido, com a esposa, e tem que entrar sozinho. Essa é a minha regra também. Eu tenho várias regras lá na clínica. Só entra sozinha? Consulta sozinha. Se a criança tem acima de 7 anos, entra comigo primeiro, né? Se precisar, eu falo com a mãe. Mas acompanhante não entra. Então, eu acabei entendendo, né, nesse universo de entender tanta gente, eu entendo a verdade do homem, eu entendo a verdade da mulher, eu entendo a verdade da criança, e eu tiro a minha verdade. Então, nessa palestra, Ser Mulher é Ser Maria, Construindo Autoestima, é uma visão minha de que eu tenho e ajuda muito. Ela faz sucesso há 10 anos. Eu acho excelente. Eu coloquei outro dia, recentemente, no Facebook, falando exatamente disso. Primeiro, enaltecendo a diferença entre o homem e a mulher. Sim. Segundo, dizendo o seguinte, eu desisti de entender as mulheres. Desisti, mas assim, não como uma coisa... Pelo contrário, eu falo assim, eu desisti de entender as mulheres e a maturidade me fez a admirá-las como são.
e aceitar as diferenças como com amor, com afeto. É verdade, é verdade. Bobagem querer entender, é outro hardware, como as mulheres também não entendem os homens, e ainda bem que não entendem. Porque é esse jogo de não entendimento e busca do outro que se contrapõe. Isso é medicina chinesa, né? O yin e o yang estão sempre se contrapondo. É uma individualidade compartilhada, né? Amistosamente. É conflitante, mas tem que ser amistoso. O Dr. Evaldo, um mestre que me formou em acupuntura, sempre me dizia, e sempre diz isso, né? Outro dia passamos uma tarde toda conversando, maravilhoso, sempre está uma presença do Dr. Evaldo Martins Leite, falando exatamente isso. O yin e o yang, eles digladiam-se amistosamente. Entender isso é entender as forças do universo. O dia e a noite eles brigam entre eles. No lusco-fusco tem aquela harmonia entre uma coisa e outra, quando os dois se equilibram, que é a hora mais mágica que tem. Que lindo. Quando Melquisedeque abre as portas do mundo para poder olhar como é que anda a humanidade, né? Às vezes as pessoas perguntam, e o senhor como vai? Eu falei, não sei, se eu fosse Deus eu ia ficar bravo com a humanidade, porque está meio difícil. Está meio difícil. Márcia D'Alegrave, que eu acho que é assim. Bom dia. Eu já vou falar porque bom dia. Tudo isso é muito verdadeiro, pois toda vez que como glúten minha barriga incha e tenho muitos outros sintomas muito ruins. Por isso evito o glúten para viver feliz. Um abraço da Márcia do Oregon, Estados Unidos. Nossa, que bacana. Você vê que a gente é... Internacional. Internacional. Top. Você pensa que é só Campinas? Você está pensando que é só Parabéns. Campinas? Odão, você é bom. Nós somos, né? Você também é muito boa. Você sabe que, volto a dizer, né? Tem muitas pessoas que entraram agora. Eu a conheci no curso de Campinas com o Dr. Nelson Modesto, dizendo, aí eu falei, ó, vou te levar no meu programa. Ela falou, não, lá só vai cachorro grande. É verdade, só vai cachorro grande, mas eventualmente algumas gatinhas, no caso ela e outras médicas, mas eu brinquei assim com ela, e já faz tempo, né, porque ela sempre me enrolando, não dá, não posso, aí eu coloquei minha cã de guarda lá, falar assim, ó, pega lá, dá uma mordida lá e resolve isso para mim. E aí em 15 dias foi resolvido, veio a doutora Kátia Haranaka, acertei? Isso, parabéns. Acertei, tá né? Ficando bom, tá ficando bom. Haranaka é difícil, né? São as palavras japonesas. E é toda o japonês tem isso. Tem essa coisa do H forte, né? Do Ha. Aspiração, né? E ela tem esse método bastante interessante que ela estava comentando, de, quer marcar uma consulta? Entretanto, vai primeiro assistir uma palestra. E parece que nessa palestra você já estava me dizendo que tem uma receitinha básica para o início de detox, é isso? Isso, porque eu tenho uma fila, né? Eu comecei com a palestra há 10 anos atrás, Baldan, porque eu tinha uma fila de Unimed, eu atendo Unimed ainda, de 3 anos de espera, então era muita gente. Aí eu falei, não, eu preciso melhorar essa fila de espera e melhorar os meus resultados. E aí, por isso que eu acabei comprando a clínica do lado, aumentando a 500 metros, foi para 1.500, e começamos com a bendita palestra. Quer dizer, quem assiste as palestras, que entre os temas, pele se trata entendendo, cirurgia plástica quando eu mereço, intestino, nosso segundo cérebro, inteligente e emocional, leite, glúten prejudiciais, estresse tem cura, e ser mulher é ser Maria. Então, são esses temas que vocês vão encontrar. Tem hipotiroidismo, menopausa, diabetes também, tudo eu que faço ali com vocês. Você que faz a palestra, eu que faço a palestra. Quer dizer, a partir do momento que a pessoa assiste essa palestra, depois de 3 meses, ela consegue marcar uma consulta comigo, tá? A primeira consulta é de graça, a primeira só, mas funciona. Então, até passar comigo, eu forneço uma receitinha com remedinho para verme, que é o que eu falei para vocês, sequinidazol, 2.000 miligramas, dose única, e uma receita de zinco, 25 miligramas quelado, magnésio, 200 miligramas quelado, com selênio, 100 microgramas quelados. Então, esse pool de minerais, ele é bastante importante para diminuir a inflamação do intestino. Eu, Kátia, tomo desde 2008, desde que eu entendi a importância dos minerais, né? Então, isso funciona bem. E 4 vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina D3, a vitamina K2, 5.000 unidades de vitamina D3, K2 100 microgramas, vitamina E 400 unidades internacionais e vitamina A 2.000 unidades internacionais. Isso funciona bem, o paciente vai usando, vai tomando isso até chegar na consulta, e todos que chegam até mim,
eles já chegam, olha, doutora, eu murchei, eu diminuí 3 quilos, 5 quilos, é muito legal, tá? E funciona, né? Quer dizer, o resultado é muito bom. Então, estou há 10 anos nesse percurso, Baldan, que só tem melhorias, né? E é por isso que a gente não para de estudar, não dá para parar. Não dá para parar. Doutora Kátia, você não faz nenhuma entrevista antes da palestra? Não. Entrevista do paciente? Com a paciente? Não. Todos os pacientes na palestra, nem questionário, nada? Eles são iguais, nada de questionário. Eles primeiro precisam entender, porque quando você está junto com todo mundo, parece que eu estou falando somente para você. Você fala, nossa, ela está lendo a minha vida. Não, eu estou falando para 70 pessoas. Então, a pessoa fica mais confortável. Não é nem por isso, doutora, porque eu imagino por essa questão mineral, por essa questão da restrição alimentar, essa pessoa que assistiu a entrevista já é outra na primeira consulta. Já é outra pessoa. No que ela muda? Isso que eu gostaria de muito saber. Se tivesse um questionário, uma sintomatologia, estado de sono, funcionamento de fígado e rins, intestinos. Primeiro, intestino. Então, a maior parte dos pacientes dizem assim, olha, antes eu fazia cocô de 10 em 10 dias, de 3 em 3 dias, Meu Deus. Agora eu faço todo dia. Então, 3 litros d'água, gente, se vocês quiserem fazer, ir ao banheiro, fazer o seu cocô 2 vezes ao dia, saudável e bem, são 3 litros d'água. O segredo é água. 3 litros. Fibra. E água boa, né? Mesmo que você não tenha água boa, vamos contar que nós vivemos no estado de São Paulo e nós temos uma água até razoavelmente aceitável. Uhum. Beba seus 6 litros d'água, né? Aromatiza, faça o que você quiser. 3 litros d'água, 3 frutas ao dia, acabou. Vocês vão fazer 2 vezes cocô por dia tranquilamente. Então, a melhoria é no intestino. Se eu melhoro o intestino, eu melhoro humor, eu melhoro pele, eu melhoro mancha, eu melhoro espinha, eu melhoro tudo. Você falou 2 coisas importantes se referindo à medicina tradicional chinesa, que é a minha praia. Sim. Primeira coisa, da umidade no pulmão, rinite, sinusite, etc. A medicina tradicional chinesa linka o intestino grosso com o pulmão. Os dois são o mesmo elemento. Você conhece isso, medicina chinesa. É o metal. Hã? Eu não conheço, olha, eu sou japonesa, mas eu gosto da acupuntura, mas eu não gosto de praticá-la assim, em estudo. Sim. Deixo para você, Baldan. Pode deixar. A gente trabalha junto. Né? Uma hora, o dia que eu for visitar a sua clínica, eu vou levar umas agulhinhas, eu vou fazer uma acupuntura na doutora. Que delícia, vai ser bom. Às vezes o pessoal chega e fala assim, eu conheço a acupuntura, já faço. Aí os caras até falam que é com chinês, Xin Chong Chun. Aí eu fico olhando, falando, não fez não. Ah, não, já fiz. Com quem? Ah, com Xin Chong Chun. Eu falei, peraí. Aí eu deito na maca, aí a pessoa fica olhando, ela fala, é isso que você fazia? Não. Eu falei, então modéstia à parte. Mas enfim, intestino grosso ligado ao pulmão. Intestino delgado ligado ao coração, que é o elemento fogo. Hoje fala-se, a medicina fala, tudo começa pelos intestinos. Os chineses falam há 5.000 anos isso. Há 5.000 anos. Né? Intestino delgado produz neurotransmissores. Aliás, nesse curso da fáscia que nós estamos fazendo com a doutora Florence e com a doutora, esqueci agora, a Sofia, estamos exatamente falando isso, que tudo na fáscia está ligado com... As fáscias, tem 7 fáscias, e cada uma elas se interligam e tal, tem as toxicidades, a matriz extracelular e tal. Tem todas as explicações eletrônicas, tem as explicações neuroquímicas. Hoje nós temos tudo isso, né? Tudo a gente conhece. Mas os chineses já sabem disso há 5.000 anos. Há 5.000 anos e ensinam essa coisa do intestino delgado, né? E o que nós, ocidentais, estamos fazendo de pior, Baldan, é o bendito leite e derivados. Quer dizer, qualquer chefe de cozinha se acha ótimo porque coloca um creme de leite fresco, um queijinho. Então, você vai ser um bom chefe se você não colocar esse tipo de comida, de tempero, de substância no seu alimento. E experimentem, vale a pena. Vocês vão ter uma qualidade de vida, quer dizer, experimentar faz parte da vivência. Né? Senão a gente começa a procurar soluções e soluções e soluções, mas não resolve o que tem na geladeira. Então, precisa olhar com carinho, precisa fazer varejão, né? Deixar de fazer supermercado. E se for no supermercado, vá naquelas áreas que não tem os laticínios. E a manteiga sem sal é liberada? A manteiga sem sal é tranquila. A Fernanda Pérez está falando, tá linda, combinando com o cenário.
A mulher gosta, né? A mulher gosta. Esperamos que sim. Rony Pagotto, parabéns, doutora Kátia Baldan. Ruth Fellit. O Rony. Programa, como sempre, com temas muito esclarecedores. Obrigado, abraço da Ruth Fellit. Osório Riso, aliás, coloquei uma lembrança. O Osório Riso é um clown, acho que é clown que fala. Que isso? Palhaço. Ele me fez de palhaço nos salutes. É ele verdade. É um palhaço? Ele é, e ele é um executivo de mercado financeiro, largou tudo para ser palhaço no Hospital das Clínicas, começou a fazer gratuitamente o trabalho junto com as crianças do Hospital das Clínicas, por isso que eu levei no programa. Nos tornamos amigos, porque ele é uma pessoa realmente muito inteligente, muito especial. Ele contou toda a trajetória como ele me virou palhaço. E num programa Salutes, ele me transformou em um palhaço. Ele me maquiou. E as fotos estão no Facebook de hoje, né? Porque hoje faz aniversário de amizade. E o Osório Riso está vendo. E ele me fez de palhaço, graças a Deus. Né? Com muita honra me fez de palhaço. Consciente. Consciente e com felicidade, viu? Obrigado, Osório. Um grande abraço a você. Ele está falando abraços. Hoje ele está bem regulado, viva. Quer dizer, não sei também se está tão regulado assim, né, Osório? Também não regula muito, não, porque os parafusos soltos também valem a pena, viu, Osório? Como é que você se sente, doutora Kátia, sendo como eu também me sinto? E nós somos agentes transformadores de pessoas, né? Porque a gente não retira sintomas, como a medicina clássica contemporânea faz, ocidental. A gente busca a transformação das pessoas para que haja uma transformação interior, exterior, metabólica, etc., por intermédio de transformação da mente, das emoções, enfim. Como é que você se sente com esse agente, doutora? Acho que cumpridora da missão faz parte, né? Nós insistimos para os pacientes sentir, nós paramos de sentir. Então, quando o corpo não sente, quer dizer, quando, por exemplo, um ser humano ele está comendo, achando que tudo que eu estou comendo não está me fazendo mal, ele está mais doente ainda, né? Quando eu vejo uma pessoa gordinha ou inflamada e com uma pele extremamente boa e bonita, é porque ela está guardando todo aquele veneno dentro do corpo e aquele veneno vai ser retirado na forma de um câncer, provavelmente. Então, se você está gordinho, está acima do seu peso, e quem define peso, gente, é joelho, viu? Quem define peso é essa estrutura do joelho. O joelho da mulher é mais delicado que o joelho do homem. Então, eu, por exemplo, eu tenho 1,54 m, o peso máximo que o meu joelho consegue suportar seria 54 quilos. O ideal seria de 3 a 5 abaixo da minha altura. Então, eu tenho 1,54 m, eu fico nos meus 50 quilos. E ali? Você está com 50 quilos? Olhando na balança, exato. 50 quilos? 50 quilos. E é menos do que um saco de batata, né? Mas também é 1,54 m, né? O que você quer, Baldan? Um homem que tem um joelho, uma estrutura de joelho mais fortalecida, ele pode ter de 5 a 8 acima da altura. Então, gente, se vocês estão aumentando de peso e achando que é legal aumentar o número da calça, não é legal, né? Nós precisamos rever isso. Quer dizer, o primeiro processo que nos chama a atenção é por que eu estou engordando? E se eu estou comendo lixo, que lixo é o que a gente, infelizmente, é o mais gostoso, né? Tudo que é muito gostoso, ele te dá um prazer momentâneo, mas ele cobra a sua alma em troca. Eu costumo lembrar aos meus pacientes aquela frase do Caetano Veloso, né? Que o mal é bom e o bem é cruel. Porque, na verdade... O bem não vicia, né? Você não vai ficar viciado nas comidas da natureza. Mas o mal geralmente é prazeroso, o mal é bom, é uma coisa... É um uma dilema. Tentação, né? Exatamente, é um uma dilema. Tentação. A Sônia Paola, boa tarde a todos, boa tarde, Sônia, muito bem-vindo, obrigado aí pela sua audiência. E as carnes, proteínas animais, você não falou? Olha, eu como, eu sou carnívora. Tipo O? Sou tipo O positivo, mas eu como carne, mas como pouco. Eu falo que tem que comer carne, mas tem que comer com nobreza, né? Mastigar. As pessoas, elas comem tão rápido que não respeita o tempo de formação do suco gástrico. Então, coloca um pedaço de carne na boca, larga o talher,
conte seus 31 vezes mastigando essa carne na sua boca e fica bem, porque as papilas gustativas, o sabor está na boca, saiu da boca, foi para o estômago, você não sente mais, gente. Então, nós não precisamos comer como os animais, né? Como um cachorro come, assim, rápido. Come com nobreza, come pouquinho, devagarzinho, e você vai se saciar. Tá tudo bem, né? Entre a carne e o leite, milhões de vezes você ficar com a carne. Agora, o que as pessoas fazem? Não, parei com a carne vermelha, mas vira o quê? Lacto vegetariano. Aí você ferrou mais ainda, né? Entendeu? Então, não vale a pena essa troca. Ah, carne é bom? Não é também bom, mas é menos ruim do que um queijo. Qual seria a aproximação da carne, 30%, a proporção, melhor dizendo, numa refeição? 30%? 20%? Existe isso? 20%. 20%, mas de uma maneira prática, o que eu indico é assim, antes de você ir almoçar, antes de você ir jantar, faça o seguinte ritual, eu faço isso comigo. Toma um copo d'água, de preferência de 400 ml, tome um copo d'água. Antes de comer? Antes de comer. Vou comer, almoço, vou para janta. 400 ml de água. A água tem passagem livre pelo estômago. Aí você come uma fruta, uma banana, uma pera, uma maçã. Não mais do que uma. Uma fruta. Uma então, fruta. Um copo d'água, uma fruta, um prato de mato. Gente, o que é um prato de mato? Você vai lá na sua self-service, pega as verduras, os legumes, não pergunta se gosta, pegue, né, faz um pratão grande de verde, de mato. Eu, Kátia, arranjei essa forma, tempero com uma concha de feijão. O feijão, ele amorna o mato, tempera o mato e eu coloco uma proteína animal, né, uma carne, um peixe, um frango, como aquilo. Quer dizer, para você conseguir digerir, engolir o mato, você precisa mastigar muito bem mastigado. Você não consegue engolir, faça o teste. Agora, se você comer uma lasanha, aquilo desce assim, glupt, né? Então tá, a água, a fruta, o prato de mato. Se você ainda tiver fome, aí você vai para o seu arroz e feijão. Duvido que você vai ter fome. A fruta antes, né? Sempre antes. Porque quando o corpo diz fome, ele pede vitaminas, minerais, aminoácidos, fibras e água. Só que nós interpretamos como pizza, né? Macarrão. Então, esse é o problema, macarrão. Agora, se você pode comer a sua pizza e o seu macarrão, mas faça esses passos antes e você vai ver quão diferente você vai ficar. Agora, descendente de italiano, abrir mão do macarrão, eu confesso que é difícil, viu? Ele precisa abrir, porque o descendente de italiano está aí tudo morrendo. Ai, mineiro, não posso parar com queijo. Está cheio de centro espírita em Minas, exatamente porque não para de ter câncer, brota câncer para tudo quanto é lado. Então, a gente tem que parar com esses jargãozinhos. Ah, eu sou mineiro, eu sou italiano. Para, querido. O Ed Brito, olá, gente. Hoje pegou pelo menos pela metade, pegou a metade do nosso programa ao vivo. Dr. José Lopes Fernandes Neto faz uma pergunta bastante interessante, que eu vejo um problema, inclusive, para mim. Eu também sou tipo O positivo e pela biorressonância o arroz não é compatível com a tipologia do sangue. Arroz japonês é uma boa opção. Ele pergunta, e o arroz? Segundo o Dr. Nelson, o arroz japonês ele tem uma biorressonância diferente do arroz normal, o arroz brasileiro. Eu gosto de arroz japonês, mas na minha casa também a gente faz a mistura dos dois. É um copo de arroz japonês com um copo de arroz brasileiro, normal. Mas se vocês quiserem, né, fazer a biorressonância, dá bacana para o arroz japonês. Tem uma pergunta enorme aqui, eu acho que não vai dar tempo, porque nós temos 1 minuto e meio. Por favor, coloque os GCs também de contatos da doutora, por gentileza. O Geniclei Durans pergunta a respeito do óleo de soja. Canola é proibido, canola não é óleo. Pelo amor de Deus. Girassol, a importância de cortar esses venenos e gordura trans. Muita coisa, né, doutora? Usa o girassol, usa óleo de coco, óleo de coco é muito bom, usa né? a banha, uma banha. Olha lá, Instagram, Clínica Kátia Haranaca, Centro Integrado de Dermatologia e Cirurgia Plástica em Campinas. Eu nunca vi um GC tão bem feito. Eu nunca recebi água aqui no estúdio, café e bolo. Cheio de ciúme, gente. Nunca vi isso aqui. Obrigada, equipe. Obrigada. Quando vem barbudo aqui, não sai café, não tem água, não tem bolo, não tem nada. Basta vir a Kátia, tem... Peraí, deixa eu ajeitar aqui o cenário, vem gente aqui costurar, verdade, tá trazer lindo. Garrafa de água. Aqui, ó, acho que estou mentindo, tá aqui, ó, garrafa de água. Nunca tem isso. Nunca, o GC é completo, né? Tipo de clínica, até em Campinas e tal. Fui eu que escrevi, né, querido? Como é que é? Fui eu que escrevi. Pois é. Tá vendo? Foi muito bom, viu, Baldan? Bem bacana. Gente, é muito, muito, muito legal o trabalho do Baldan.
muito legal tudo isso, a equipe que está aqui por trás, 3 pessoas, e eu admiro muito esse trabalho que é feito via internet, porque, olha, eu Nós assisto... estamos ao vivo pela TV Guarulhos e pela TV aberta TV também. aberta também. Então, a TV é mais complicada, né, da gente assistir, quer dizer, o celular é mais sim. simples. Mas então, é tudo. Mas então, parabéns. tanto na TV Guarulhos, quanto na TV aberta, quanto também no YouTube. E eu quero agradecer muito, a Kátia veio de Campinas especialmente para dar a nossa entrevista. Ela chegou um tanto quanto cedo aqui, eu peço desculpa pelo atraso, que eu estava em curso. Mas ela veio especialmente de Campinas para a nossa entrevista, pelo qual eu realmente agradeço bastante, viu, Kátia? Doutora Kátia. Muito obrigada. Querido, obrigada. Você é uma linda mesmo, é uma amiga, é uma colega, é uma pessoa que eu admiro e faz jus, né, sem qualquer puxação de saco, porque a gente fala... Você puxa um saco, mas não, tá não tudo puxo bem. Não. Você sabe que eu falo, quando eu tenho que falar, eu falo e mando isso é catar verdade. coco, né? Ele é autêntico, gente. É, autentiquíssimo. Ele é bem autêntico. Hoje mesmo no curso falaram assim, não, o pessoal fala que você fala muito no programa. Falo, continuo falando e vou continuar falando, porque o programa é meu, eu faço do jeito que eu quero. E é assim dele, que vai deixa continuar. Ele falar, né? Não é? E dá certo. Quem não porque gostar tá que 10 mude o anos. canal, vira outro, né? É porque o YouTube tá cheio de Eu programas adoro sobre... monarquia também. Eu adoro monarca. Eu sou uma monarca também, onde eu mando. E eu adoro, a Kátia realmente é uma pessoa adorável e assim, toda merecedora do nosso respeito. E aqui no programa, como sempre, só vem cachorro grandes e com exceção em gatinhos. Muito obrigado, doutora. Obrigada eu, Baldan. Então, eu desejo a todos um ótimo final de semana. Então, até segunda na UTV, até sexta aqui na TV Guarulhos. Então, até segunda e até sexta, até segunda e até sexta. Bom final de semana a todos.